Estamos ao vivo, direto da minha casa. E hoje nós vamos falar com a Gisele Frazão Tavares, bibliotecária da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Gisele é formada pela Universidade Federal do Maranhão no ano de 2007. É especialista em gestão pública pelo Núcleo de Tecnologia para Educação da UEMA, conhecida como UEMANET. Foi bibliotecária fiscal do Conselho Regional de Biblioteconomia da 13ª Região. Na mesma época que eu fui assistente administrativo também do mesmo órgão. Mas excelente bibliotecária fiscal, diga-se de passagem. Atualmente ela é bibliotecária da Biblioteca Central da Universidade Estadual do Maranhão, onde atua no setor de atendimento ao usuário, o serviço de referência, e no processamento técnico do acervo bibliográfico. A maioria de nós bibliotecários temos que dominar a tão conhecida CDU. Quem é que nunca tremeu na base na hora de classificar? Gente, vamos chegando para conversar com a nossa convidada de hoje, Gisele Frazão Tavares. Ela já está online. Lembrando que com o evento de ontem foram duas palestrantes ontem à noite. Primeiramente a nossa queridíssima, meu Deus do céu, Adriana Carla, e em seguida foi a professora, Então, deu esse desencontro e hoje nós temos a Gisele Frazão, só para esclarecer aqui esse pequeno entrave, Essa mudança na logística que não é de praxe. Bom, vamos chegando, gente, vamos dar ao menos 20 pessoas para começar, para não entrar na conversa pelo meio, Boa noite, Eric Pires, boa noite, Daiana Roberta. Daiana Roberta, eu ainda não sei o que eu vou falar na tua live. O que tu quer que eu fale na tua live, minha parceira? Hoje? Tu quer pra eu falar hoje? Eu não sei nem o que eu vou falar lá no X da questão. Eu não sei dançar. Eu canto razoavelmente. Eu sou uma historiadora ali. Uma bibliotecária também ali. O que tu quer que eu faça? Daiana Roberta. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Daiana Roberta é estudante de biblioteconomia, nossa parceira. Vamos chegando, gente. Boa noite, Mirlene Olívio, o professor esteve aqui conosco. Boa noite. Convidar aqui Janaína Bianchi, esteve com a gente também. Convidar aqui ela para se apresentar. Espectadores. Gisele Frazão Tavares. Concurseira também, gente, das boas. Ei, boa noite. Boa noite. Boa noite, Salda. Estou te ouvindo alto e claro, belíssima. Tu ainda vais falar em alguma coisa? Não, já te apresentei. Já dei boa noite para os espectadores do nosso canal. E tu tens 20 a 25 minutos para expor o tema, E depois é um bate-papo com nossos espectadores, tá? Eles vão fazer algumas perguntas, comentários, e aí tu responde na medida do possível, tá? Nós temos 1 hora mais ou menos de live, tá? Certo, ok. Gente, então, boa noite a todos e a todas. Como o Djalda já falou, eu me chamo Gisele, sou bibliotecária formada pela Universidade Federal do Maranhão e já atuei dentro da nossa área. Eu já atuei em biblioteca escolar, em tempos de estágio, já tive a oportunidade de atuar na fiscalização profissional da nossa profissão e o que eu tenho assim mais experiência
que é biblioteca universitária. Já tenho alguns anos na Universidade Estadual do Maranhão, e ao longo desses anos na UEMA, eu já tive a oportunidade, e tenho até hoje, de trabalhar com os nossos usuários no serviço de referência, coordenando no turno matutino o serviço de atendimento ao usuário, e na parte da tarde o privilégio de trabalhar com o processamento técnico do nosso acervo bibliográfico. Então, dentre todas essas atividades, eu desempenho desde as atividades do serviço de referência, fazendo visitas orientadas, fazendo inúmeras fichas catalográficas que chegam no setor de trabalhos acadêmicos, monografias, teses, dissertações, livros, cartilhas, e o processamento técnico de tudo que chega na biblioteca em termos de livro, e também terminando de automatizar o nosso acervo, né? Colocar os nossos livros mais antigos no sistema de gerenciamento de bibliotecas que a gente utiliza, que é o Pergam. Então, dentro de todas essas atividades, uma das coisas que assim, eu mais faço é classificação, né? Porque eu recebo as fichas dos alunos, né? As solicitações de ficha catalográfica dos trabalhos acadêmicos, eu tenho que fazer essas fichas, eu tenho que classificar, assim como eu também tenho que classificar os nossos livros. Então, a CDU já faz parte da minha vida há alguns anos, nesse sentido. Digo CDU porque a nossa ferramenta de classificação lá é a CDU, nós não trabalhamos com CDD, e eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com a CDU, porque é um sistema de classificação com o qual eu tenho afinidade. Logo, nós não temos nenhum tipo de barreira linguística, por exemplo, com a tabela, tendo em vista que a gente trabalha com a tabela em edição de língua portuguesa, e dessa forma a gente já não encontra esse tipo de barreira. Uma outra coisa que eu gosto na CDU é o fato de nós termos a possibilidade de fazermos várias combinações. Então, eu gosto muito dessa possibilidade de poder especificar os meus números de CDU, os meus, digamos assim, os assuntos que eu classifico, e como a maioria dos bibliotecários aqui presentes nessa live, como a maioria de vocês sabem, né, a CDU é uma classificação decimal, universal, abrange todas as áreas do conhecimento, e é decimal porque trabalha com 10 classes, de 0 a 9, e eu estou falando essas coisas porque talvez nós tenhamos aqui espectadores que não sejam bibliotecários ou que estejam ainda cursando o curso de biblioteconomia, ainda não terminaram e talvez ainda não tenham muito conhecimento desses pequenos detalhes. E, sendo que a classe 4 é vaga, desde 1963 ela foi cancelada para espaço a outros assuntos que pudessem vir a surgir, e a classe de linguística, que era na classe 4, foi atribuída à classe 8, junto com a parte de literatura. Então, além disso, a CDU é uma classificação facetada, porque permite essas combinações, a utilização de vários sinais e símbolos que a gente pode utilizar de maneira que ela é facetada. Além disso, a CDU também é uma classificação por aspectos, tendo em vista que, às vezes, eu tenho um determinado campo do conhecimento em várias classes dentro da tabela. Por exemplo, a administração de pessoal. A administração de pessoal, eu posso recorrer
dependendo do contexto do documento que eu estou classificando, ou até mesmo da disciplina, às vezes eu estou classificando uma monografia, por exemplo, do curso de administração de empresas. Então, até o curso de graduação ou pós-graduação, às vezes, pode ser levado em conta quando nós vamos fazer uma classificação, que a gente tem vários aspectos dentro da tabela, e a gente precisa definir, escolher qual o aspecto que fica melhor para nós classificarmos. Então, a administração de pessoal, ela pode ficar dentro da classe de administração de empresas, 58.3, assim como ela pode também ficar na classe de economia do trabalho, em 331.108, e ela pode ficar ainda dentro de administração geral, na classe 005.95/.96. Então, dependendo do contexto, eu posso inserir a administração, a gestão de RH, em qualquer uma dessas classes. Ou eu posso ainda, se eu quiser detalhar, especificar mais meu número, eu posso ainda fazer relações, porque a tabela me permite isso. Então, eu posso colocar dentro de administração de empresas, como assunto principal, a administração de empresas, digamos que eu estou classificando uma monografia do curso de administração, e relacionar com o tema específico dessa administração de pessoal, de repente recrutamento, uma seleção de pessoal dentro da classe 005, que é a administração geral. Então, eu vou lá e faço a relação e não tem erro algum nisso, porque a CDU me permite fazer isso. Então, é uma classificação por aspectos, é uma classificação facetada e é um sistema de classificação que nos ajuda a definir a ordem de arquivamento do acervo bibliográfico e também, claro, a gente vai citar no documento essa anotação, que é uma anotação numérica, a gente utiliza números e símbolos na CDU. Então, eu sempre explico para os meus alunos, para os meus usuários, nas visitas orientadas, que a gente utiliza esse sistema de classificação. E por que nós utilizamos um sistema de classificação? Afinal de contas, se nós não tivéssemos uma sistemática para organizar os nossos livros nas estantes, então o acervo seria bagunçado e os assuntos, as áreas do conhecimento, elas ficariam totalmente misturadas. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa adotar um sistema de classificação, que no caso é a CDU, porque ela vai nos orientar, de acordo com aquela anotação numérica, sobre a disposição dos livros no acervo, né? Então, a gente tem uma ordem de citação, que é a disposição desses elementos numéricos no documento, a ordem em que eles aparecem, a ordem dessa combinação, que a gente pode chamar também de fórmula da faceta, que é a ordem como eles são combinados quando eu cito no documento, e nós temos também a ordem de arquivamento, que vem a ser o quê? A ordem em que eu vou colocar, organizar esses livros no meu acervo físico, nas minhas estantes. Então, a CDU nos ensina, a tabela nos ensina que esta ordem de arquivamento, ela parte sempre do geral para o particular. Então, essa é a ordem de arquivamento. Quanto mais geral o número, mais no início ele fica. E quanto mais específico, depois ele aparece no acervo. Já aquela ordem de citação, que é a ordem que nós colocamos no documento, já é inverso à ordem de arquivamento. Então, tem esse princípio da inversão, que a ordem de arquivamento, ela é inversa à ordem de citação. Partindo-se deste princípio, a gente
tem o quê? A ideia de que quando a gente vai dispor essa anotação numérica dentro do documento, a gente vai do mais específico para o particular. E, devido às combinações, devido ao sistema facetado que a CDU nos oferece, a gente pode fazer desses números específicos mesmo, dependendo da complexidade do assunto abordado naquele documento. Então, para isso, nós utilizamos, além das tabelas principais, temos as tabelas auxiliares. As tabelas principais, elas se subdividem em classes, que, por sua vez, se subdividem em subclasses, né? E a gente entende que as classes são temas afins, né? E elas se encaixam, aqueles números se encaixam dentro de uma mesma classe porque tem algo em comum, são temas afins, e dentro desse nível, dessa gama de classes, a gente tem diferentes classes. Então, a gente vai classificar utilizando essas tabelas principais, onde nós temos todas as áreas do conhecimento, mas nós vamos também utilizar as tabelas auxiliares, que a CDU também nos oferece. Então, dentro dessas tabelas auxiliares, nós temos as tabelas auxiliares comuns, onde nós vamos ter aqueles sinais que nós utilizamos para fazer combinações nos documentos, como sinal de adição, que vem a ser a ligação de dois números separados, isto é, números não consecutivos na tabela, como, por exemplo, eu posso relacionar educação com ciência da computação. Educação é a classe 37, ciência da computação é a classe 004. Então, eu posso ligar essas duas classes por meio desse sinal de adição. Da mesma forma, eu posso também utilizar a barra oblíqua. Essa barra oblíqua, ela já vai ligar dois números consecutivos na tabela, sendo que vem primeiro o número que está à frente, dentro da tabela, até o último. Então, por exemplo, se eu quero definir uma notação para cão e gato, na tabela, o cão é 636,7, já o gato é 636,8. Eu não necessito repetir 636,8, assim também como eu não necessito colocar o sinalzinho de adição, porque são números que estão ligados, consecutivos na tabela. Então, dessa forma, eu simplifico o número. O que eu faço? Eu uso 636,7 do cão, boto uma barra oblíqua e uso o ponto 8, que aí eu já estou definindo que é o cão e o gato. Também eu posso fazer o subagrupamento. Às vezes nós temos números que são longos, devido à complexidade do assunto, né? A gente às vezes tem números que são longos. E aí eu utilizo o subagrupamento, né? Que no caso vai ser o sinal de colchetes. E aí eu posso fazer dentro de um mesmo número até 3 combinações, se eu quiser, 3 relações, sem problema nenhum, desde que eu utilize o colchete. Então, a CDU, ela nos dá essas opções, assim também como nós temos as tabelas auxiliares comuns, não apenas de sinais, como nós estamos falando aqui, como também de lugar, de forma, de raça, de tempo, de pessoas. Então, a gente tem inúmeras tabelas que vão nos auxiliar a especificar aquele número que nós estamos, aquele documento que nós estamos classificando. De um modo geral, todas essas tabelas auxiliares de lugar, de forma, de tempo, em geral, a gente sempre coloca no final do número como complemento, né? Para complementar, para especificar ainda mais depois de um número principal. No entanto, é possível a gente intercalar esses números
né, essas tabelas auxiliares no início ou até no final, no início ou até no meio do número, para dar a ordem que nós desejamos dar. Isso não está errado. Agora, quando se trata, por exemplo, das tabelas auxiliares de pessoa, de materiais, de características gerais, que a gente sempre utiliza um hífenzinho, então essas tabelas, elas já não nos permitem fazer essa intercalação com o número principal, porque são números, né, são tabelas que a CDU diz que elas são sufixos de um número principal, de uma qualificação. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, o número da tabela auxiliar para surdo, eu não posso utilizar no início da anotação, é sempre no final, sempre ligado a um número principal, como um sufixo. Então, essas são algumas das recomendações que a CDU nos coloca, né? E que a gente precisa estar atento e, ao mesmo tempo, digamos, até brincar com os números, né? Da melhor forma possível, já que nós temos essa permissão. É uma classificação altamente flexível, é uma classificação altamente expansível, se a gente for comparar com a CDD, por exemplo. Então, a gente deve aproveitar as possibilidades que ela nos oferece para que a gente possa trabalhar e classificar da melhor forma possível um documento, né, um material informacional. Djalda, deu aí meus 20 minutos? Ainda não. Ainda tem uns 10. Não, né? Deu 10? Ainda tem mais uns 10. Pois é, então, a CDU, ela, se a gente for falar um pouquinho também do histórico aqui, né? A gente não comentou ainda sobre o histórico da CDU, mas ela, historicamente falando, ela foi criada, né, pelos belgas o Henri Lafontaine e o Paul Otlet, e eles idealizaram a CDU com base na classificação decimal de Dewey, que, como muitos aqui sabem, a CDU, embora ela seja mais expansiva, mas ela tem como base, como princípio geral, né, digamos assim, do nascimento, o berço da CDU, foi a CDD, que já existia. E aí, nós tivemos a criação da CDU, que hoje é administrada e editada pelo IBICT. Entre 1904 e 1907, a gente teve a primeira edição da CDU, e a última atualização dela foi em 2007, tanto que essa é a tabela que a gente utiliza até hoje, lá na UEMA, né? A edição de 2007, de lá para cá não houveram novas atualizações, embora parece-me que o IBICT, desde 2015, já vem estudando a possibilidade de uma nova atualização, mas ainda não aconteceu. Então, enquanto isso, a gente vai trabalhando com a edição de 2007, certo? Djalda? Diga. Djalda? Oi. Eu já queria abrir para os comentários, para as perguntas, mas, enfim, eu acho que assim, o que eu queria falar mesmo, abordar aqui, eu já abordei. Certo. Nós tivemos algumas perguntas, principalmente do Eric Pires. Ele perguntou aqui, você poderia explicar como é a expansão por extensão, por extrapolação e por intrapolação? Olha, eu no momento, eu confesso que esse texto bem aí, eu não me recordo. Eu vou ficar devendo para ele essa perguntinha bem aí. Tá certo. Esse é problema. A gente monta depois uma artezinha. Sim, tá? sim. Ele também pergunta, quanto é cobrado o CDU
em concurso público, em minha opinião, são questões de nível médio a alto de complexidade. Você concorda? Edjalda, falhou. Eu não consegui ouvir direito a pergunta. Falhou o teu som aí para mim. Repete a pergunta. Quando é cobrado CDU em concurso público, na Sim, opinião dele, né, são questões de nível médio para alto de complexidade. Você concorda com isso? concordo. Realmente, a nível de concurso, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre CDU, as provas de concurso público, elas abordam temas bem, digamos assim, específicos da CDU, coisas mesmo minuciosas, criteriosas. As provas vão nos detalhes. Então, se a gente não estudar os detalhes, muitas vezes a gente erra a questão, ou então a gente chuta, né? Às vezes até acerta no chute, mas porque a gente não entrou nos detalhes quando a gente estava estudando. Né? Por exemplo, essa questão aí da ordem de citação, da ordem de arquivamento, a questão do uso desses sinais, das tabelas auxiliares. Quer dizer, tudo isso eles abordam muito. Então, a gente tem que estudar os detalhes. Às vezes, eles colocam também números bem extensos, e aí vários números extensos, e a gente precisa saber qual o número que está com a ordem de citação correta dentro daquela extensão de números bem grande que eles colocam, né? Então, realmente, a gente tem que dominar os detalhes. Certo. O Eric Pires comenta também. O autor Sebastião Souza, grande referencial teórico quando se trata de CDU. Tu concorda? Conhece? Concordo, conheço. Na verdade, a nossa literatura em termos de CDU, ela realmente assim, não é uma literatura, digamos assim, diversificada, né? E esse autor aí acaba sendo realmente uma referência quando se fala de CDU, porque a gente tem poucas referências, né, sobre esse assunto na bibliografia, né, de classificação decimal universal. Certo. Val Luiz pergunta: dê um exemplo de biografia de autores usando tabela auxiliar. Dê um exemplo de bibliografias usando autores de... Repete aí, já. Teu áudio também está alto, está com retorno. Está dando eco para mim. Ixi, mas... Ela está perguntando assim, para tu dar um exemplo de biografia de autores usando a tabela auxiliar. Exemplo de biografia de autores usando a tabela auxiliar, ou seja, a gente pode utilizar, fazer a biografia de um determinado autor, utilizando, por exemplo, vamos ver aqui, deixa eu pensar aqui, quando a gente fala de biografia, o número de biografia na CDU, se eu não me engano, 928, se não me falha a memória agora. Então, eu posso pegar esse número 928 e digamos que eu quero falar, digamos assim, a biografia de brasileiros, por exemplo. Biografia de brasileiros, um exemplo. E aí eu uso o número 928, que no caso é o número de biografia, 929, gente, perdão, lembrei, é 929. 929, que é o número de biografia, e logo depois dele eu coloco o 81 entre parênteses, que corresponde ao auxiliar de lugar de Brasil. Né? Então, a biografia, né, de brasileiros. Um exemplo. Eu acho que eu entendi a pergunta, acho que é mais ou menos isso, né?
Tá certo. Tá certo. Não é o meu áudio, não. Não é A tela que tá muito alto. O meu? É teu áudio. Tá muito alto aí o teu retorno. Minha voz tá Ah, meu. voltando. De vez em quando tua voz falha. Acho que teu áudio aí, né? Teu volume, baixa um pouquinho só. Baixou? Eu baixei, já baixei. Aí, como não tem Já. mais aquele eco meu. Pouquinho, né? Certo. Vai lá, Realmente. Tailândia, bora. Minha parenta Muniz. Bora marcar uma live também, Tailândia. Dizer aqui as tuas experiências. Eric Pires pergunta: na UEMA é utilizada a CDU de forma que seja facilitado para o usuário localizar o livro na estante? Sim, sim. A gente faz da seguinte forma. Primeira coisa que a gente faz é, quando tem entrada de calouros, primeira coisa, a gente faz o acolhimento deles, marcando as visitas orientadas. Nessas visitas orientadas, a gente trabalha o treinamento de usuários. Nesse treinamento, a gente ensina eles desde como utilizar o sistema de gerenciamento que nós utilizamos, o Pérgamo, até como ele buscar um livro no acervo. Então, a gente não só explica para eles sobre, por exemplo, o número de chamada, que o que é o número de chamada? Vem a ser a classificação de autoria, que é a tabela de Cater, mais a classificação de assunto, no caso, a anotação numérica de CDU, mais, no nosso caso lá, do nosso catálogo online do Pérgamo, também a data de publicação entra nesse número de chamada, a data de publicação da obra. Então, a gente ensina para eles naquele momento, né, e explica para eles o que é esse número de chamada, sempre nos canais de autoatendimento que tem no próprio hall de entrada da biblioteca, e depois que a gente dá as explicações básicas para ele sobre todo o processo de circulação de materiais, como é que funciona, os prazos que eles têm, valor de multa, etc., a gente, ao final da visita, digamos assim, numa última etapa, a gente entra no acervo com eles e o acervo é todo sinalizado. Então, a gente tem várias placas daquelas plaquinhas de acrílico com o número correspondente àquela determinada área de conhecimento e essas plaquinhas são espalhadas por todo o acervo e a gente sempre coloca onde começa determinada classe, a gente coloca a plaquinha, e aí no início de cada classe tem essa plaquinha com o número de classificação e o assunto correspondente. Matemática, química, física, metodologia científica, psicologia, etc. E aí, também a gente tem 5 estantes no acervo. Essas 5 estantes a gente chama de alas. Então, cada ala tem seu número, da ala 1 até a ala 5, devidamente numeradas, e cada prateleira também devidamente sinalizada. Quando as classes se dividem em subclasses, que às vezes dentro daquela subclasse tem muitos títulos, então a gente ainda coloca mais umas plaquinhas nas prateleiras para aquela subdivisão daquele assunto, né? Por exemplo, dentro de matemática, a gente tem, por exemplo, 519.6, matemática computacional. Então, se a gente tiver muitos títulos de matemática computacional, a gente sinaliza também, porque a gente entende que vale a pena, né? Devido à grande quantidade de livro que tem naquele assunto, até porque se tem uma grande quantidade de livro, também porque tem uma demanda grande, né, para aquele determinado título ou assunto. Enfim, então a gente, tudo isso, quando eles entram ali nas visitas orientadas, a gente explica para eles, e quando eles vão, às vezes vai a comunidade geral, nem todo mundo é aluno, então às vezes a pessoa chega lá, não é aluno da instituição, quer fazer uma pesquisa local sobre determinado assunto, não sabe nada, não sabe onde fica nada, e aí eles falam com a gente, lá no setor de referência, e eu até entro com eles no acervo e mostro onde é que está.
né? Então, isso daí é tranquilo lá, graças a Deus. Muito bem. Mais perguntas aqui. Rosene Bíblio pergunta: a classificação é feita em rede na UEMA? Na minha instituição, temos um problema de discordância na classificação entre os bibliotecários. Vocês têm essa dificuldade? Não, na verdade não, porque nós somos o quê? 6 bibliotecárias. Dentro dessa equipe de 6 bibliotecárias, por exemplo, a parte do processamento técnico, por exemplo, quem faz sou eu e a Ione, né, que já está, inclusive, há mais tempo no processamento técnico. Então, a gente trabalha, digamos assim, em sintonia. Se eu estou classificando um determinado documento e eu tenho oportunidade de classificar, aí vem aquela questão da classificação por aspecto, dentro de uma classe ou outra, se por acaso eu tiver, digamos assim, dúvidas com relação a onde fica melhor colocar, dependendo do contexto ali daquele livro que eu estou classificando, então eu já converso com ela. Eu digo, olha, Dona Ione, isso aqui, o título é tal, eu posso colocar dentro de tal classe, mas eu também posso colocar aqui. Onde é que a senhora acha que fica melhor? E a mesma coisa ela faz quando ela está classificando determinado título, que surgem essas questões, a gente se comunica. E acaba que a gente fala a mesma linguagem. No final de tudo, a gente fala a mesma linguagem. Lá na referência também, chegam as fichas catalográficas dos cursos, dos livros, das cartilhas e etc., para a gente fazer a classificação. Aí, geralmente, eu faço a ficha catalográfica. Quando não sou eu que faço, tem a bibliotecária da tarde que faz, mas a gente também sempre procura trabalhar em sintonia. Então, quando surge alguma dúvida, a gente conversa, né, para que a gente chegue a digamos assim, a um acordo e para que a gente possa classificar dentro da mesma linha. Porque a classificação a gente entende, a gente sabe que é ponto de vista também. Não é só técnica, tem o ponto de vista do catalogador, do classificador, do bibliotecário. Então, a gente precisa, se tem mais de um bibliotecário que desempenha aquela atividade, a gente precisa naturalmente falar a mesma língua. E aí a gente não tem problema com isso também, de um querer saber mais do que o outro, um achar que sabe mais do que o outro. Não. A gente tem humildade suficiente para chegar no nosso colega, companheiro de trabalho, e colocar a questão, pedir uma opinião. Isso para a gente não é problema. Então, acaba que a gente tenha, até o ponto de vista da gente lá, acaba sendo o mesmo. Então, isso para a gente não é problema. Deixa eu ver aqui. Ela complementa a pergunta dela, acabou de até de complementar. A discordância é porque minha instituição tem 9 campos, 16 bibliotecários. E uma vez classificado em um campus, os outros têm que seguir a mesma classificação. Bom, existe essa questão também, né? Tem a questão dos campos. Geralmente, a gente sabe que as grandes universidades hoje não se concentram apenas na capital, mas tem os campi nos interiores. E com as bibliotecas setoriais que surgem nesses campi, acaba vindo a necessidade de nós termos bibliotecários nessas setoriais, né? Mas, assim, lá na UEMA, a gente tem essa situação também. Lá na Central, nós temos 6 bibliotecárias, mas nos campi, a gente tem alguns bibliotecários. Eu digo alguns porque nem todos os municípios que têm um campi da UEMA tem um bibliotecário. Às vezes é um campus menor, às vezes não é um campus grande. Nós temos grandes campos, como em Caxias, Timon, Santo Inês. Então, Bacabal, esses que são assim grandes, né? Eles têm bibliotecário, contam com bibliotecário. E eles fazem esse trabalho de classificação, inclusive.
Mas a grande maioria dos campi, no caso dos menores, não tem bibliotecário. E aí o que acontece? Acaba que a classificação é feita, não só a classificação, como toda a catalogação, né, desse acervo, desses campi, são feitos pela central comigo e também com a Ione. E quando acontece dos bibliotecários, desses outros grandes centros, classificarem determinado título, que chega lá na central, e eles já têm lá nos centros, por exemplo, de Caxias, de Timon, acontece que, às vezes, um determinado título que chega na central tem vários campi, vários. E aí, realmente, a gente não pode, tendo em vista que a gente trabalha com um sistema integrado de bibliotecas, nós não somos independentes, mas somos integrados aos centros, então a gente precisa trabalhar nesta sintonia bem aí. Aí o que vai acontecer? Se eu tenho um determinado título que chega na central para mim classificar, que eu coloco no sistema, faço minha pesquisa no Pérgamo e vejo que eu já tenho ele em Caxias, em Timon, em Coelho Neto, em Presidente Dutra, quer dizer que eu tenho vários campi, aí eu não posso alterar aquele número, eu deixo. Porque se eu for alterar, eu vou ter que falar com todos os colegas dos outros campi, para eles mudarem as etiquetas deles, para que a gente não fique com títulos iguais, com números de classificação diferentes. Então, isso acontece. Às vezes, pela sintonia, eu posso até não concordar com aquele número que o colega colocou, né, com aquela classificação. Mas, para evitar transtornos, a gente fica com aquela classificação. A menos que seja uma coisa que esteja absurdamente errada, que também é difícil, né? Mas digamos que aconteça. Se estiver absurdamente errado, aí a gente não pode aceitar. Mas às vezes também são atualizações. Às vezes, por exemplo, o colega colocou um número antigo, numa edição anterior da CDU, aquele número não existe mais. A tabela atual já fez a atualização daquela notação numérica. Né? Mas aí, como tem vários campi, por serem muitos, eu deixo. Agora, por exemplo, se eu recebo um determinado título na central e eu detecto que esse título só tem, por exemplo, em Caxias, eu não tenho em outro campus, eu tenho só em Caxias. E aí, se por acaso eu discordar da classificação que o centro de Caxias colocou, como só tem lá, eu posso fazer minha alteração, aí eu altero, entro em contato com o bibliotecário de lá, digo que aquele acervo de número tal, eu fiz mudança tal, e solicito a ele para trocar a etiqueta dele, para a gente ficar na mesma linha. Né? Então, depende da situação. Mas, assim, são coisas que acontecem realmente, devido à diversidade de campos, e aos problemas da gente não ter bibliotecário em todos, e tem uns colegas, poucos, mas tem que trabalham nesses campi, né? Então, acontece. A Fátima Santos pergunta, quando você se depara com um assunto muito complexo, você costuma consultar um professor que tenha conhecimento da área? Não costumo. O que eu faço quando eu pego um assunto muito complexo, um documento de um assunto que, às vezes, eu não sou acostumada? Porque, assim, a tabela, como nós já falamos aqui, aborda todas as áreas de conhecimento, motivo pelo qual ela é chamada de universal também. Então, o que acontece? Existem temas que, às vezes, assuntos, conceitos, que talvez eu nunca tenha ouvido falar. Pode acontecer, ainda não ouvi falar sobre isso, né? Aí, o que acontece? Primeira coisa que eu faço, pesquisar do que se trata. O que significa isto? O que significa este conceito? O que é isso? Eu vou pesquisar. Uma vez pesquisado, depois que eu pesquiso do que se trata,
que eu já sei mais ou menos o que é aquele assunto, aí eu vou para a tabela, já dominando mais ou menos o conceito, o que é. E aí, na tabela, eu faço uma nova pesquisa de onde tem aquele assunto. Às vezes não tem com aquele mesmo nome, o número pronto, mas eu vou encontrar um número que, mesmo não estando pronto, ele se aproxima daquilo que eu quero. E aí eu vou lá e classifico. Eu não me importo de passar, por exemplo, uma manhã inteira, digamos que seja o caso, para classificar só aquele título bem ali. Eu não me importo, porque para mim o mais importante é fazer a classificação correta, é fazer uma classificação que tenha realmente a ver com aquela temática. Que eu não, para mim o mais importante é não fugir do tema. Então, para mim, eu não me incomodo com o tempo que eu vou gastar nesse sentido. Se for preciso gastar a manhã inteira, eu gasto, a tarde inteira eu gasto, desde que eu faça a classificação certa. O que pode acontecer, né, conforme a pergunta feita aí pela Fátima, o que pode acontecer é eu levar a questão, né, aí entra aquilo que eu já até falei aqui, para outra bibliotecária que trabalha comigo em processamento técnico. Né? Eu não procuro um professor, propriamente, mas eu vou para minha colega. Aí eu digo, olha, eu estou com esse título aqui, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu estava aqui pesquisando, se trata disso, eu estou pensando em botar aqui, o que a senhora acha? Entendeu? Então, isso acontece e nós temos essa sintonia entre nós. Entendeu? É o que acontece. Edna Cunha pergunta: os usuários não se confundem com os números muito extensos? Ou quem guarda os livros não tem essa dificuldade? Sim, nós já nos deparamos com essa dificuldade. Já, muitas vezes. O que acontece? A reposição dos livros nas estantes é feita, geralmente, pelos nossos estagiários do setor de referência. Esses estagiários, geralmente, não são do curso de biblioteconomia. Então, eu tenho estagiários de psicologia, de economia, de pedagogia, de tudo quanto é curso. Mas de biblioteconomia, até pelo fato, por exemplo, do curso ser de manhã, por exemplo, de manhã, que é o horário que eu estou lá no serviço de referência, eu já não tenho estagiário de biblioteconomia mesmo, porque o curso é de manhã. Então, sempre os estagiários do turno matutino vão ser de outros cursos. Atualmente, meu estagiário do turno matutino é do curso de engenharia civil. Mas, o que acontece? O que tem acontecido? A gente sempre treina, quando eles chegam na biblioteca, eu treino eles para organizar o acervo. Nos primeiros dias, eu entro com eles, mostro para eles onde guardo os livros, guardo junto, explico onde fica aquele livro, por que fica naquela estante, e procuro fazer até mesmo um esquemazinho para eles, sobre a ordem de arquivamento, porque é uma coisa que realmente, às vezes a gente confunde, às vezes a gente esquece, até porque pelo fato de ter muita combinação, as combinações elas são boas, pelo ponto de vista que especifica o tema, mas para quem vai guardar o livro, às vezes confunde números extensos, números que têm 2 pontos, números que têm, além desses 2 pontos, que tem apóstrofo, que tem parêntese, que tem, quer dizer, uma série de sinais, né, enfim. E isso, muitas vezes, confunde quem guarda o livro. E a gente sabe que a gente tem uma ordem de arquivamento a seguir, que não é aleatório, mas que é proposto pela própria tabela de CDU. Então, a gente encontra essa dificuldade, tanto com quem guarda, com quem repõe, até eles pegarem, digamos assim, o ritmo, né? Como também com o usuário. Às vezes, eles anotam o número de chamada, quando eles fazem a consulta no autoatendimento, para ver se tem aquele título, eles anotam, mas quando eles chegam dentro do acervo, eles se perdem. Eles chegam lá e não sabem onde está, onde procurar. E muitas vezes eles saem do acervo dizendo que não estão encontrando, e eu vou, levanto, entro com eles,
e ajudo eles a encontrarem o título. Certo. A Edna Cunha pergunta: vocês não têm um decisório de classificação com todos os números já utilizados em sua descrição? Djalda, falhou teu áudio para mim. Repete a pergunta. Vocês não têm um decisório de classificação com todos os números já utilizados em sua descrição? Se a gente não tem um Decisório. descritório? Decisório de classificação. Um número já. Ah, tá. Ah, sim, sim. Com todos os números que nós já utilizamos. Em sua descrição. Olha, assim, a gente, de certa forma, a gente trabalha sempre consultando, não sei se eu entendi bem a pergunta e se eu estou respondendo dentro da linha que ela quer. Mas, assim, a gente sempre, quando faz uma classificação, a gente procura andar em sintonia com todos os campi, né? E, como eu disse, tem aqueles que são poucos, mas tem aqueles que têm bibliotecário. Então, esses que têm bibliotecário, eles classificam lá. Não é a gente que faz aqui. Agora, todos os demais campi que não tem, a gente faz aqui. E aí, a gente sempre faz uma consulta no sistema. Primeiro, para ver se já tem aquele título, né? Se já tem, porque a gente aí aproveita até o número do acervo, se for a mesma edição, se for tudo igual, mesma editora, mesma edição, a gente aproveita o acervo. E a gente aproveita também o número de classificação, desde que esteja correto, e também desde que esteja correto, e desde que, se for, como eu disse, muitos campi utilizando aquele número, a gente não mexe para não ter muitos transtornos, né? Então, acaba que a gente tenta, ao máximo, padronizar, né, as nossas classificações com as dos campi, né? E o decisório que ela colocou aí, esse decisório, a gente sempre faz lá na central, com os números que a gente já utiliza. A gente, por exemplo, tem números que são prontos na tabela, esses que são prontos a gente não muda, aqueles que não são prontos, que são digamos assim, conceitos aproximados que a gente não acha pronto, a gente sempre procura andar em sintonia e encaixar com o ponto de vista do colega, né? Então, a gente procura sempre andar na mesma linha, tanto com os colegas daqui, como com os colegas dos campi. Certo. Pergunta da Rutilene Figueiredo. Na UEMA, vocês trabalham com vocabulário controlado? Então, lá na UEMA, a gente utiliza mais um vocabulário livre. Nosso vocabulário é livre. A gente sempre, quando está fazendo a catalogação documental, né, que a gente vai colocar os termos, as pistas, né, a gente utiliza vocabulários livres. Agora, assim, a gente também utiliza o controlado. Por exemplo, se eu estou falando de educação especial, né, daqueles grupos, né, de pessoas deficientes, pessoas surdas, pessoas com síndrome de Down, autismo e etc. Né? Então, eu vou utilizar aquele vocabulário controlado que nós já temos lá, educação especial, educação inclusiva. Tem alguns termos que são realmente controlados, mas a gente também utiliza o vocabulário livre, isto é, a gente também formula dentro daquilo que a gente, digamos assim, da leitura técnica que a gente faz daquele material informacional, às vezes a gente utiliza termos livres, de acordo com o que a gente observa no conteúdo, no sumário, na introdução, e que a gente considera que sejam termos relevantes para a busca e a recuperação da informação no catálogo online. Certo. Nádia Luciane
Pergunta aqui, já aconteceu de um mesmo exemplar estar com numeração invertida em setoriais diferentes? Numeração invertida. Ou- Numeração, mesmo exemplar com numeração. Peraí, é o mesmo exemplo. Não, o mesmo título, né? É. O mesmo, Ela bota o mesmo título. O mesmo título. Aí, às vezes, tem mais de um exemplar. Eu acho que é por aí a pergunta. Tem vários exemplares, digamos, daquele título. Mas aqui, E tem um exemplar, ou dois, não sei, que está com a numeração invertida. isso. Olha, a gente já pegou situações assim. Já pegamos, não só invertida, tem a questão das classificações mesmo, que às vezes o ponto de vista, né, difere, e aí quando dá para corrigir, a gente corrige. Mas tem também esses pequenos erros que, às vezes, até mesmo na hora de digitar, na parte que vai para a etiqueta, porque tem um campo lá do Pérgamo, que é o campo que vai para a etiqueta, se eu não me engano, é o campo 90, se não me falha a memória, que tem a data de publicação, tem o cáter e tem o número de classificação. Ou seja, esses dados é que vão constituir lá no catálogo online o número de chamada. São essas informações. Se acontecer da gente digitar alguma coisa errada nesse campo, então automaticamente vai errado para a etiqueta. Se for errado para a etiqueta, a gente tem que recolher para corrigir. Recolher toda a coleção, às vezes, né? Se for necessário. Quando não, só o exemplar que está errado. Às vezes, dependendo do contexto, a gente pega toda a coleção para fazer a correção, trocar as etiquetas. A última pergunta da noite, porque o horário já deu. Isabela Canindé, vocês inserem edições diferentes na mesma planilha ou separam as edições nas planilhas? Repete aí, Djalma. Vocês inserem edições diferentes na mesma planilha ou separam as edições nas planilhas? A gente separa. A gente separa. As edições é o seguinte: o número do acervo, a gente aproveita quando já tem outro do camp, quando tudo é igual. Mesma edição, mesma editora, ISBN, tudo igual, todas as informações batem, a gente aproveita o número de acervo, ou seja, a gente aproveita a planilha. Pronto, a gente aproveita a planilha. Mas, quando a edição é diferente, mesmo que seja o mesmo título, aí a gente não aproveita. Aí a gente já abre um outro número de acervo, consequentemente, outra planilha. Muito bem. Entendeu? Gisele, nós só temos 2 minutos. Te agradeço a participação nessa live, foi maravilhosa. Já esperava. Eu que agradeço a oportunidade. Uma grande amiga que eu tenho, que eu consegui fazer durante a minha estadia no CRB 13. E pode se despedir, porque já temos menos de 1 minuto. Bom, 2 minutos, aliás. Bom, eu gostaria de agradecer ao Bíblia Fora da Caixa pela oportunidade de estar aqui, discutindo um pouco sobre esse tema tão bom, tão agradável, tão prazeroso, que é CDU. O tempo é curto, né? Infelizmente, o tema é infinitamente extenso para a quantidade de tempo que a gente tem aqui disponível, né? Mas nada impede que, numa nova oportunidade, a gente aborde outros pontos que hoje não foram aqui abordados. Né? E eu gostaria de agradecer também a todos vocês que assistiram, que estiveram aqui conosco. E, enfim, uma boa noite a todos e que Deus possa abençoar a todos. Obrigada. A live aqui vai ficar disponibilizada no IGTV aqui no Instagram e vai também ficar disponível no nosso canal no YouTube. Nós agora temos YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, tá? Muito bem, show! Boa noite a todos e todas. Amanhã nós temos o bibliotecário Rude Santos falando sobre se é possível trabalhar apenas com projetos. Bibliotecário Rude Santos, tá? Então, tchau, gente. Até amanhã.
que vai mediar. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Janiele. Tchau, Rei Mendes. Convence Rei Mendes a fazer uma live. Tá lá com ela.